Esse é o SPB Podcast, como vocês já conhecem. A contrapartida e também o trabalhador pode ou tem a faculdade de negociar suas férias. Ok, pessoal, estamos aqui. Esse é o SPB Podcast, como vocês já conhecem, muito conhecido aqui na nossa área de São Pedro da Barra, e não só. Estamos aqui a apelar mais uma vez que subscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para que a YouTube notifique vocês sempre que a gente tem novos vídeos. Sempre que nós tivermos novidade, você será notificado sobre o nosso conteúdo. Hoje temos um convidado muito especial. Vamos falar um pouco sobre direito, de uma forma mais específica sobre o direito do trabalho. Temos aqui o nosso convidado, Manuel Cardoso, como ele se chama, Manuel Cardoso, ou seja, Dr. Tecas, como é muito conhecido aqui na nossa líder do São Pedro da Barra. Ele é licenciado em Direito, é uma pessoa que tem um currículo invejável, é um servidor público, ele é funcionário das Forças Armadas angolanas, tece muitas considerações, dá ideias, faz artigos sobre direito e alguns assuntos sociais. Também comentarista político, já vimos a comentar em algumas rádios, bem como algumas redes sociais aqui no nosso bairro. Para falar muito dele, muito mais do que nós, ele mesmo vai falar. Mas antes disso, queremos que tu não esqueça, mais uma vez, subscreva no canal, por favor, pessoal. O São Paulo da Barra é muito, somos muitas pessoas, mas vocês não estão a subscrever, né? Muitos não estão a pôr like, coisa parecida, não estão a seguir. Então, pessoal, você gosta do nosso conteúdo? O nosso conteúdo não são só aqueles cortes que a gente faz no Facebook, é na YouTube. Vão na YouTube, subscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, partilhem o vídeo, tá a ver, pessoal? É mais ou menos por aí. Agora, quando vocês nos abordam na rua, pessoal, tem o vosso podcast visto aonde? No Facebook. Vai no YouTube, pessoal. Tá a ver? Nosso foco é a YouTube e o TikTok. Vocês já sabem, estamos na YouTube com... O nome é o mesmo. SPB Podcast, TikTok também, SPB Podcast, YouTube, Facebook, SPB Podcast, como você já sabe. É só ir nessas redes sociais, procurarem por nós, vão encontrar tudo. Nosso convidado, Manuel Cardoso, mais conhecido por Dr. Tecas. Como é que vai? Estou bem, graças a Deus. Queria já agradecer pelo convite e queria fazer só um reparo. Sim, Diz já. o meu nome. Sim. Eu sou o Teca Pedro Vitor Manuel. A questão desse nome Cardoso é uma outra questão. É uma outra questão. Podia levar tempo daqui da conversa. Mas, sim, mas qual é então o nome verdadeiro? Teca Pedro Vitor Manuel. Ok, Pedra. Teca Pedro Vitor Manuel. Ok. Teca Pedro Vitor Manuel. Okay. Eu queria também a questão da minha formação. Eu sou realmente licenciado em Direito, mas também tenho uma pós-graduação em aperfeiçoamento do ensino superior. Então, é licenciado em Direito, já é pós-graduado? Sim, tenho uma pós-graduação em aperfeiçoamento do ensino superior. Ok. Yeah. Então, quer dizer, está capacitado para dar aula no ensino superior? Estou. Ok, então estamos com uma pessoa que domina da matéria, não é uma pessoa que só veio aqui para aparecer, não. Sabe do que vai falar. Doutor Tecas, onde é que o doutor nasceu, mais ou menos? Sou de Luanda. Sim. Sou de Luanda, mas, como sabemos todos, quando nós temos aquela máxima que devemos seguir a linhagem dos nossos pais, dos progenitores. Exato. Então, sendo assim, do meu ponto de vista do meu documento, sim, é um documento reconhecido pelo Estado angolano, sim. Sou da província do Bengo. Mas sou de Luanda. Qual área? Qual área mais? Bengo, sou do Dande, município do
Dani. Ok, Certo, ok, certo. ok. Certo. Bem. Mas a tua infância foi uma Foi mesmo aqui, não conheço outro bairro se não for esse. Ok, ok. Até agora, Ok. cresci aqui, nasci aqui e estou aqui, me construí como fiquei homem aqui nesse bairro. Ok. Não conheço um outro sítio se não for esse. Sim, sim. E como é que foi a tua infância? Não, praticamente eu cresci, tive uma infância muito, aquela, né? Muito ligado à casa. A casa? Eu não fui muito, não fomos, tirando eu e meus irmãos, não fomos muito estar na rua. Ok. É mais aquela de casa, escola, outros iam na igreja, foi assim. Ok. Yeah. Foi assim uma infância como de qualquer um outro rapaz, onde a minha prioridade era a escola e a bola. Ok. Só. Ok, só. Igreja não. Na igreja não. A igreja não. Os outros é que... Os outros iam, mas eu não. Pelo que eu sei, a família do Teca É cristão, mas eu... Testemunha de Jeová. Não, estamos assim, uns testemunhos de Jeová, uns pentecostais. Ok, Yeah, ok, ok. yeah. E o Tecas, nessa vida da infância, coisa parecida, eu sei que o Tecas também jogou muita bola. Isso. Foi o nosso. A coisa que nós mais fazíamos. Ok. Yeah, era mesmo entrar num campo de futebol e divertirmos, né? Naquela altura era tudo pela diversão, mas fazíamos bem, porque nós queríamos agradar os nossos amigos que estavam fora, que puxavam por nós, então fazíamos da melhor forma. Ok. É casado? Não, ainda não. Vive Ainda não sou casado, vivo maritalmente. Sob união de facto não reconhecido também. Não reconhecido. Yeah, mas sou essa pessoa. Ok, só para o pessoal aqui entender mais ou menos, a união de facto tem requisitos. Certo. A união de facto é quando uma pessoa vive maritalmente com uma mulher, né? A lei do Código da Família, ou seja, o Código da Família, ele impõe requisitos, que são a singularidade matrimonial, ou seja, além da mulher que você vive com ele maritalmente, não pode ter mais outra. Depois, vocês dois têm que ter capacidade matrimonial, né? Ou não é Certo. a capacidade matrimonial. E qual é o outro, doutor Teres? A questão do reconhecimento da união de facto, aqui temos o por morte e pós-vivo, né? Sim. Nós que estamos em vida, Sim. temos essa possibilidade também de reconhecer a união de facto. Sim. Quando o doutor chama aqui a singularidade, é aquela questão de que na constância da vivência, Sim. quer o homem, quer até a menina também, não pode ter depois de 3 anos, ou mais de 3 anos, ter um outro relacionamento. Okay. Se depois de se passarem 3 anos sem outro relacionamento, quer a mulher, quer o homem, cai no âmbito da singularidade. Sim. Esse é um dos pressupostos que permite com que esse casal pode reconhecer a união de fato. Ok, é mesmo isso. Ou seja, depois da singularidade e a capacidade, sim, esse casal, ou seja, esse matrimônio deve ter decorrido 3 anos. Se não fazer 3 anos, então a união de facto não é reconhecida. Mas só é união de facto quando é reconhecida. Quando não é reconhecida, não é a união de facto. Mas isso aqui é mais no Código da Família. Nós queremos falar do direito do trabalho. E, doutor Tecas, como é que se apaixona pelo direito? Porque eu falo muito sobre direito com o doutor Tecas. Eu sei que o doutor Tecas gosta mesmo de direito. Sim. Fala sobre direito. O doutor Tecas ama, abraça o direito. Mas quando é que o doutor Tecas encontra-se com o direito e se apaixona por essa ciência? Porque, pelo que eu sei, a família do doutor Tecas tem muita anuência nas matemática, física e química. Certo. Conheço alguns que são uma truta em matemática, física e química. Até porque o meu progenitor era médico, né? Era médico. Estava aposentado. Sim. Mas nós, os filhos, ninguém seguiu aquilo que ele queria. É estranho, mas é assim, eu, desde muito cedo, ainda no ensino de base, né? Naquela transição do ensino de base já do ensino médio para o ensino superior, ou ainda mesmo de base para o médio, eu dizia sempre, eu quero ser professor ou polícia, né? Eu sempre falava isso com meus amigos. Mas foi no decorrer da vida, a primeira oportunidade que eu tive
foi essa que hoje eu sou funcionário público de uma instituição que não é relevante também falar aqui. Sim. Quando eu venho do Lubango, em 2011, porque eu depois saí de Luanda, tive que viver um pouco no Lubango, por motivo mesmo de formação também. Quando eu voltei para Luanda, tive um cunhado meu, me aconselhou fazer psicopedagogia. Estando no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eu sentia que não é aquilo que eu quis fazer. Porque eu não sentia... Ensino superior já. Okay. Eu não sentia a competitividade da minha turma. Rompias todo. Eu sentia, não estou aqui a fazer nada, não é isso que eu quero. Okay. No terceiro ano, terminamos... Queres uma ciência mais dura. Mais dura, mais competitiva, mais... Atenção, pessoal, não é que essa ciência não é... Não, é mais usada. Não está mal desprezada, mas era a paixão dele. Sim, naquela altura não tinha me descobrido ainda. Sim. Eu estava à procura da minha descoberta. Sim. Então, no terceiro ano, terminei o terceiro ano, para o quarto ano, que seria o último, eu desisti. Ok. Chegou a fazer mesmo? Fiz, desisti, meus colegas foram, até fui chamado de maluco, e eles foram, terminaram, eu tive que parar. Isso foi aqui em instituição? Isso foi numa instituição católica. Não vou fazer publicidade aqui. Não adianta. Não nos paga. Porque tem que pagar, né? Sim. Então eu tive que terminar, encerrei, eu extingui a minha relação contratual com a instituição. Sim. Então fiquei assim, mas eu sou muito sensível, eu não gosto de ver muita gente a sofrer, eu gosto de ajudar. Eu gosto de me meter no lugar do outro. Então, daí me ocorreu, não, eu tenho que ser advogado. Para ser advogado, eu tenho que fazer direito. Foi dali, fiz a inscrição, foi na Metodista, comecei a estudar. E daí comecei a gostar e até hoje. Ok. Até hoje. Então, o Dr. Teca é formado pela Universidade Metodista. Certo. Em Angola. Ok, muito bom. Pessoal, já sabem, ative o sininho da notificação, ponham o like e partilhem o nosso vídeo. Dr. Teca, direito do trabalho, por quê? Direito do trabalho, assim, realmente eu não, durante a minha formação, eu sou forense. Okay. Sou forense, mas quando eu termino a universidade, eu saí, eu comecei a me deparar com muitos problemas relativamente à questão laboral. Então eu disse, não, eu tenho que me pegar numa área só de direito. E decidi escolher de trabalho. Depois também, no dia a dia, há sempre relatos de pessoas a serem despedidos, despedimentos ilegais, ilícitos, os maus tratos dos trabalhadores. Então eu decidi abraçar essa causa e também algumas pessoas que eu já vinha lendo, como grandes professores da nossa praça, foi mais um incentivo e até agora estou. É uma cadeira que eu gosto, falo com propriedade, mas embora temos outros mestres, né? Que são pessoas que nos motivam, mas estamos aqui embaixo também tentar chegar o discípulo nunca é igual ao mestre, né? Mas tentar chegar lá, né? Tentar chegar lá. Mas já há discípulos que às vezes superam um pouco. Não, mas os mestres merecem respeito. Respeito sim. Respeito. Ok. Estamos aqui. Então temos o tema de hoje, né? Nós preparamos com o Dr. Tecas, visto que nós temos uma nova Lei Geral do Trabalho, né, que foi publicado, promulgado já há alguns meses. O impacto da nova Lei Geral do Trabalho no contexto social e econômico angolano. Certo. Okay. Qual é o impacto que essa nova Lei Geral do Trabalho, nesse momento, vai trazer para os trabalhadores? Visto que tivemos algumas alterações, algumas mudanças, né? Alguns estudiosos do direito do trabalho dizem que a lei passada protegia mais o empregador em relação ao trabalhador. E essa nova lei
quer dizer, não vejo assim tanta discussão. E eu já tive a oportunidade de ler, vi que o trabalhador nessa nova lei tem sim, sim, tá protegido, sabendo que o direito do trabalho é um direito onde nós encontramos a supra-ordenação, ou seja, o empregador tem sempre o direito, o direito de ordenar, de mandar, dirigir, organizar o trabalho, e apenas o trabalhador tem o dever de cumprir, né? O dever de cumprir, mas também tem os seus direitos, né? Tem os seus direitos. Então, quais são as inovações, o impacto que essa nova lei geral do trabalho vai trazer para nós, os trabalhadores, para nós que pagamos o IRT? Assim, é um tema importante e que é de louvar já que esse canal traz isso a debate. Espero que depois daqui outros também vão indo fazendo o mesmo. É uma nova lei. A Lei 12 vem revogar a Lei 7. A lei 12 é esta, a lei 7 é essa. É uma lei que traz, ele tem um impacto na vida econômica, social do cidadão, quer mesmo também do trabalhador, pelo facto de que essa lei nova traz, como nova mesmo, traz inovações. Eu começo a falar primeiro naquela questão do tipo de contrato. Nessa lei 7, ela não trazia como regra o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Mas essa lei 7 já traz como regra, já é regra, todo tipo de trabalho tem que ser um trabalho por tempo indeterminado. Mas ele também traz exceção. Aqui no artigo 14 traz como regra, já no artigo 15 traz a exceção. A exceção como? Ele traz a condição que um trabalhador pode celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado. Já nesse contrato, na lei 7 não. Na lei 7 não. E a exceção que a lei 12 traz é qual? Estamos aqui a falar de uma empresa, do empregador que tem um trabalhador doente. E o trabalhador está num setor de produção. Logo, o empregador pode celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado. Determinado até que aquele trabalhador recupera, depois cessa com esse trabalhador que está lá a ocupar o lugar. Essa lei traz isso. Mas essa lei também diz, o legislador está aqui a dizer que esse contrato não pode ser feito de forma oral, deve ser feito de forma escrita. Porque se o trabalhador, se o empregador... regime regra. Sim, regime regra. Se o trabalhador, ou se o empregador celebrar esse tipo de contrato de forma oral, entende-se que esse contrato é por tempo indeterminado. São essas inovações, por isso que essa lei do trabalho é humanista. É humanista. Dá dignidade ao trabalhador. Ao contrário da lei 7. A lei 7 dava poderes excessivos ao próprio empregador. Okay. Essa questão também é a questão do... Essa questão que eu trago aqui do contrato de trabalho por tempo indeterminado e determinado é uma questão que o legislador olhou, porque na produção de leis relativamente ao trabalho, deve ter muito... O legislador tem que ter muito cuidado. Sim. Porque nessa relação jurídico-laboral, o mais fraco é o colaborador, é o trabalhador. Sim, é o trabalhador. Agora, aqui a questão é mesmo salvaguardar aquele princípio que nós chamamos de princípio da empregabilidade. Tá vendo? Aqui já nessa lei 7, nessa lei 12, o empregador continua a ter o poder discricionário, mas há uma cautela naquela questão que é a extinção da relação jurídico-laboral. Já não é como víamos na lei 7. Em qualquer hora, qualquer momento, o empregador podia se desfazer do trabalhador. Já na lei 12 não. Aqui há maior rigor, há maior cautela do empregador em querer cessar o contrato com o trabalhador. Esse é o objetivo da salvaguarda do princípio da empregabilidade, que é um princípio muito fundamental e é um princípio que vem dar aquela questão econômica, o poder do pater família, porque aqui na lei 7 o pater família não eram desvalorizados, porque um pater família fora do emprego é uma família destruturada. Já essa lei, o legislador olhou nesse fenômeno, nesses fatos,
traz uma lei com dignidade. Dá dignidade aos trabalhadores, às famílias e à sociedade em si. Ok. E nesse curto espaço de tempo, já consegues observar algumas, ou seja, alguns empregadores já estão a obedecer essas ordens? A questão aqui agora é Como estudioso, como é que está a ver o trabalho da EGT? Tá? A questão aqui a questão aqui agora é uma questão da fiscalização. Sim. E a questão da aplicabilidade da própria lei. É um caso concreto. Nossos empregadores, muitas das vezes, é de hábito, né? Hábito é atender a intenção de incumprir a lei. Mas também eu trago aqui um reto. Em sede dos nossos tribunais, naquela questão da conciliação, tentativa de conciliação, há um pecado que está a se verificar. Os nossos procuradores e magistrados, eles, a dada altura, não estão a fazer a utilização da lei nova. Estão ainda a aplicar preceitos que estão na lei 7. Isso está a acontecer, eu vi isso, está a acontecer isso. Então, se nós estamos aqui em obediência do princípio da não retroatividade, né? E é um caso que aconteceu na constância da lei antiga. A lei antiga cai em desuso, vem uma lei nova. A lei antiga é chamada a favor do trabalhador, mas não, estão ainda a aplicar. Quando a norma favorece o trabalhador. Mas não favorece, não, sim, mas estão ainda a utilizar a lei C. E o período da vacância de leis já passou? Já passou. Já passou. É um caso sério. Dr. Becas, como você vê a relação jurídico-laboral que muitas das vezes as empresas chinesas praticam? Eu já vi algumas empresas em que o trabalhador quase não tem descanso, trabalha de domingo a domingo e depois são empresas que não respeitam os nossos feriados, né? Coisa parecida. E como é que você vê essa situação? Não, relativamente às instituições chinesas em Angola, é um problema muito sério. E não só, desculpando aqui, não só chineses, também, mesmo angolanos também que fazem isso. Sim, não, é assim, a lei geral do trabalho, a cautela quanto à situação dos feriados, descanso, é de lei. E quando é um feriado, é de cumprimento obrigatório. O trabalhador não pode trabalhar em sendo feriado. Então, a nova lei até traz com mais pormenor essa questão dos feriados. Mas o que se verifica é aquela questão da não fiscalização da própria lei. Toda qualquer lei, quando é publicada, e depois tem que ter um processo, tem uma fase que nós esperamos para que depois comece a produzir os seus efeitos. A lei só produz os efeitos quando há uma fiscalização, porque quando não produz efeito, a lei cai. A lei cai. Então, nós aqui não produzimos eficácia, a lei tem que produzir eficácia jurídica. Como é que a lei vai produzir eficácia jurídica? Quando há uma fiscalização. A fiscalização permite com que a lei, os preceitos que a lei traz, tenham de ser aplicada ou praticada. Quando a entidade empregadora sabe que o feriado é de cumprimento obrigatório, é um preceito legal, e está na lei do trabalho, permite o trabalhador descansar no feriado, mesmo assim, não negocia com o trabalhador, obriga o trabalhador a vir trabalhar, eu acho que só acontece isso porque não há uma fiscalização. E porque também, em sede das empresas, há sindicatos que velam e que salvaguardam os direitos dos trabalhadores. Se isso acontece é porque o sindicato é um sindicato morto. Ou é morto, ou as pessoas que estão dentro do sindicato não conhecem o que eles estão a fazer no sindicato. Então, é uma questão de fiscalização em que o Estado, por si só, tem que criar mecanismo para que a lei geral do trabalho tenha que ser cumprida. Agora, há uma questão aqui agora que essa lei também traz uma outra novidade. É a questão da inspeção geral do trabalho. A inspeção geral do trabalho, na lei 7, tinha a competência de dirimir conflito. Aí estamos a falar da procedência obrigatória. Mas já na lei 12, já não tem essa competência. Ele tem a competência de controlar, fiscalizar. Agora, a competência de dirimir conflito é em ser mesmo dos tribunais. Ok.
é também uma boa nova que traz. Por quê? Porque o legislador entendeu que em sede da AGT há empresas com capacidade financeira muito elevada, em conflito com o trabalhador. Ele conseguia ultrapassar o problema em função daquilo que é os envelopes, está vendo? Okay. Então, era assim, o trabalhador, por mais que tinha razão, poderia perder em série das pensões do trabalho, porque a empresa tem uma capacidade financeira muito alta e corrompe os agentes das pensões do trabalho. Okay. Essa lei também traz essa novidade. Okay. É uma questão também atendente à relação jurídico-laboral, que muitas das vezes vem à tona. O trabalhador começa a trabalhar numa empresa que às vezes não é muito conhecedor da lei, né? Começa a trabalhar, falou com o empregador disse não tem problema, você pode começar a trabalhar, começam a trabalhar, e depois o empregador acha que pode se desfazer desse trabalhador a seu belo prazer. E depois o trabalhador consulta alguém que entende um pouco das coisas, e as coisas param no tribunal e o empregador, às vezes muito antes de parar no tribunal, o empregador diz não, eu não celebrei nenhum contrato contigo. Então, esse contrato, ou essa tua reclamação é inválida, né? Se assim podemos dizer. E sabemos que a Lei Geral do Trabalho não estabelece uma forma específica, pode ser oral ou escrita. Como é que vejas essa situação? É assim, a essa questão que me colocas, nos remete naquilo que é o artigo 12, da Lei 12 também, /23, que fala da forma do contrato de trabalho. É realmente que a lei não tipifica a forma exata, porque ele dá uma liberdade das partes, porque estamos ali o princípio da liberdade contratual. Mas também aqui o legislador traz no número 2 desse mesmo artigo o seguinte: os contratos de trabalho especiais e os contratos de trabalho por tempo indeterminado só são válidos se forem celebrados por escrito. Não fomos na exceção. Essa é a exceção. Sim, exceção, mas estamos a falar, mesmo também a Lei 7 já trazia essa questão. Sim. Todo aquele contrato de trabalho que for feito de forma oral pressupõe que é um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Sim. Se esse é o problema, a questão da discussão em sede dos tribunais, vamos discutir como se fosse um contrato de trabalho por tempo determinado. A questão já não vai ser a forma, a questão é como determinar o contrato. Tudo bem, a lei dá essa possibilidade de as partes decidirem como é que vão celebrar o contrato. Celebrar de forma oral. E depois, em sede do contrato, sai um conflito. Logo, em sede do tribunal ou em sede de um especialista em direito, a lei também é clara que todo tipo de contrato que é celebrado dessa forma entende-se que é um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Não, a lei é muito específica. A lei estabelece a exceção. Por exemplo, o contrato de comissão de serviço, por regra, é o contrato celebrado em escrito. Mas o regime geral, de uma forma geral, pode ser oral ou escrito. Certo. Sim. Mas aí a questão que me foi colocada é: em sede desse contrato via surgir um conflito e o empregador diz que não assinou nada com ele. Tem mecanismo, porque quando você não tem relação contratual com um trabalhador ou um colaborador, você não tem como pagar salário nessa pessoa. A partir do momento que o empregador faz salário dessa pessoa, entende-se que é um contrato de trabalho. Então, ao resolver esse conflito, são esses mecanismos que tem que se ter para determinar se realmente está num contrato ou não está num contrato. Okay. São esses mecanismos. Okay. E sabemos que em sede da Lei Geral do Trabalho, ou seja, do Direito do Trabalho, temos relações por ambas as partes. E temos direitos e obrigações. O objeto principal do trabalhador, que a lei não explica, né? Por exemplo, o TEC é meu trabalhador, é meu empregador, né? O meu principal objeto vai ser o trabalho, né? Vai ser a subordinação jurídica, né? Ou seja,
Enquanto isso, a tua obrigação principal será a remuneração. Né? A remuneração devida. Né? Devida. Temos visto nessas andanças das relações jurídico-laborais que acontecem muitas vezes em Angola, que os empregadores às vezes demoram 3, 4, 5 meses, não pagam. Né? Não pagam o trabalhador. Às vezes só vão pagar depois de 5, coisa parecida. Certo. Não estamos aqui como posso dizer, a transgredir, né, um princípio que é legal. Se eu como trabalhador trabalhei, o empregador tem o seu dever de remunerar. Certo. Né? Certo. Sim. É assim, essa questão, realmente naquilo que o professor Nascimento, Mascaro Nascimento defende. Ele diz assim, a questão da mora salarial pressupõe dizer que é uma cessão de contrato. Sempre que estamos na mora salarial é o quê? É a demora. Se você, a empresa, tem que pagar dia 5 e a empresa extrapula, paga dia 20, dia 10 do outro mês, estamos em mora salarial. Aquela mora salarial, para o professor Nascimento Mascaro, defende que há uma intenção do empregador em extinguir o contrato laboral com o mesmo trabalhador. Logo, quando uma empresa se procede dessa forma, viola primeiro o direito do trabalhador, mete em risco a questão econômica do trabalhador e a questão da sobrevivência da família do trabalhador. Logo, estamos diante de uma ilegalidade. Porque a questão fundamental do emprego é o quê? É o bem-estar do trabalhador e da sua família. Quando o empregador, quando o colaborador trabalha e terminou o mês, para ser pago, passa 2 meses, ou 5 meses, 3 meses sem salário, aí mete em causa aquilo que é o bem fundamental do trabalhador e da sua família. E também a empresa cai naquilo que é a mora salarial, interpretado por professor Nascimento Mascaro, que é a intenção do empregador é extinguir a relação jurídico-laboral. Se é ilegal, o trabalhador tem que lançar mão aos mecanismos que a lei lhe permite para reaver esse direito salvaguardado. Ok. Temos aqui um caso, o meu produtor, ele gosta muito de vender férias. Gosta muito de vender férias. Conversa com o chefe dele, o chefe, eu não quero de férias, me dá só o dinheiro. Isso aqui, na Lei Geral do Trabalho. A Lei Geral do Trabalho é permitido. As férias é um direito. Todo qualquer trabalhador tem um direito de gozo de férias. Aqui a questão é, as férias são interrompíveis também. A entidade empregadora pode interromper as férias, mas na interrupção da férias há uma contrapartida. E também o trabalhador pode ou tem a faculdade de negociar suas férias. Isso é de lei também, a lei não proíbe. E não estamos aqui a incorrer de um crime laboral ou de uma infração laboral. As férias são negociáveis e o trabalhador ou o empregador, na pretensão de ver o trabalhador a não sair de férias, a lei permite que ele converse com o trabalhador e chega a um termo. Ok, então... Pessoal, Mas é um direito. Sim. É um direito do trabalhador, gozo de férias. É um direito. É como também o 13º, é um direito. Ok. O 13º é um direito. Não é uma como dizem, né? Há pessoas que entendem que o 13º é um favor que o empregador faz ao colaborador. Não, está na lei, é um direito. O professor Nascimento Mascaro chama que o 13º é um direito que o trabalhador tem, que o empregador, é uma obrigação do empregador para com o trabalhador. Ok. Mas, doutor Tecas, as férias têm por natureza ser irrenunciáveis, intransmissíveis. Certo. Tudo bem que eles podem ser negociados, Sim, mas esses são questões excepcionais. Certo. Ou seja, não é regra. Sim, não é, essa questão da negociação é exceção. Sim, exceção em que casos? Por exemplo, suponhamos que
o trabalhador viu que, o empregador, desculpa, viu que nesse mês terá muita demanda, muita clientela, ou coisa parecida, ele pode acortar a possibilidade do trabalhador não ir às férias. Mas, em regra, o empregador nunca pode dizer ao empregador, o trabalhador que não pode ser de férias. Não é assim. Sim. Não é assim. Porque as férias é de natureza intransmissível. Eu não posso transmitir as minhas férias. Há um e é irrenunciável. O trabalhador não pode renunciar. Mas aqui também a lei dá uma exceção. Sim. Na condição que há muita produção, o empregador entende que o trabalhador indo de férias não vai ter a celeridade na prestação de conta com o credor, pode o empregador conversar com o trabalhador e chegar a um termo. Aqui estamos dentro da exceção. Ok. Tá não é a venda, ele não pode vender. Não é vender. Sim. Ele vende, fez. Não, aí já está incorreto. Aqui estamos aqui diante de uma infração laboral. Ok. Agora, podemos entrar mais ou menos nos direitos fundamentais do trabalhador. Certo. Quais são os direitos fundamentais, mais ou menos, que um trabalhador tem? Sabemos que ele tem o direito de personalidade, né? Direito de personalidade, ou seja, ele tem direito de preservar a sua imagem, né? Por exemplo, um empregador não pode me exigir que eu trabalhe de bolsa. Eu trabalho de bolsa, né? Coisa parecida. A não ser que seja tipo, eu trabalhe como manequim, coisa parecida. Aí é uma questão excepcional. Há casos, por exemplo, também que é uma inovação que eu vi também nessa nova lei, que no ato da entrevista, né, para um emprego, o trabalhador, o empregador não pode exigir aquilo que exames médicos, por exemplo, para dar conta se o trabalhador tem HIV ou não, se tem hepatite B ou não, coisa parecida. É um direito fundamental do trabalhador, mas a lei também dá algumas exceções. Por exemplo, se o trabalhador trabalhar, por exemplo, no mercado de restauração, né? Ele trabalha no hotel, é aquela pessoa que lava os pratos, coisa parecida. Aqui nesse caso, o empregador pode, né, pedir exame médico. Suponhamos que ele tem uma doença infecciosa, aquilo de lavar, coisa parecida. O que é que... É assim, quando estamos a falar de direitos fundamentais, vai nos remeter naquela questão que é o direito de personalidade do trabalhador. E a lei, essa lei, como eu disse, essa lei é muito humanista e dá mesmo dignidade ao trabalhador. Aqui, nos remete aqui no artigo 21, artigo 22, artigo 24 e o artigo 25. Fala de direitos de personalidade, que sendo direitos de personalidade são direitos fundamentais do trabalhador. Como dizias, aquela questão de testes e exames médicos. Aqui o artigo 25 faz referência. O número 1 diz assim: a entidade empregadora não pode, para efeitos de admissão, exigir ao candidato a emprego ou ao trabalhador a realização ou apresentação de teste ou exames médicos. Mas é uma forma, né? Não pode. É regra, mas tem aí a exceção. A regra não pode. Nenhum empregador pode, na iminência de admitir um trabalhador, um colaborador, deve pedir isso. São coisas de inovação que a lei traz, que anteriormente a lei não trazia isso. Mas agora já não. Mas a lei também traz aqui uma exceção, salvo, ele vem aqui, salvo, quando este tenha por finalidade a proteção e a segurança do trabalhador ou de terceiros, se particulares a exigências inerentes à atividade ou a justificarem. Naquele caso que o doutor acabou de dizer, estamos a falar de um tipo de trabalho que envolve o contato com um produto que as outras pessoas vão se alimentar. Estamos aqui a falar de um trabalho de um cozinheiro. Sim, um cozinheiro, a empresa pode
dado a complexidade e a acessibilidade das coisas que ele vai pegando para como funcionar. Né? Aí pode sim, mas a via de regra, nenhuma entidade empregadora, na eminência da admissão de um colaborador, pode pedir testes médicos ao colaborador. E estamos aqui diante daquilo que nós chamamos de direito de personalidade, como também essa questão da liberdade de expressão e de opinião. Você não pode proibir o colaborador de opinar. Não pode. Por exemplo, não pode. Eu sou de um partido político, seja lá partido A, partido B, partido C. O empregador não pode, por sua livre vontade, só me despedir porque descobriu que eu sou do partido H. Não pode. Porque ele não tem afinidade com aquele partido. Não pode. Tá vendo? Não pode. Porque se assim acontecer, viola aqueles direitos de personalidade, direitos fundamentais do povo trabalhador. E quando isso acontece, o trabalhador tem que lançar mão aos mecanismos legais para salvaguardar seus direitos. Tá vendo? Não pode. Estamos aqui no âmbito do direito de personalidade que nos remete aos direitos fundamentais do povo trabalhador. O que ele aprende a dizer sobre alguns despedimentos que acontecem no nosso mercado? Muitas das vezes nós que temos contato eminente com essas matérias e também com muitas pessoas que chegam a nós e depois falam aquilo que acontece nas empresas. São coisas que talvez não acontecem com eles, mas com pessoas que eles conhecem, são colegas. Com essa nova lei, eu acho que os empregadores vão andar na linha se haver uma fiscalização do órgão fiscalizador, né? Porque se verifica ou se verificava muitos despedimentos ilegais, muito despedimento ilícito, até porque na questão do despedimento deve ficar aquilo é mais para as pessoas que trabalham diretamente com recursos humanos e também para os empregadores. O professor Alberto Capeça, né? Ele tem uma obra onde ele fala ilicitude do despedimento, como é que ele chama? Ilicitude do despedimento, não me vem agora o título de forma correta, mas ele faz referência todo qualquer despedimento tem que passar por fases. A começar da comunicação, do aviso prévio, a começar da entrevista, tudo aquilo. Quando até um desses elementos não venha a ser chamado, e até porque pode ser um despedimento por justa causa, na falta de um desses elementos, o despedimento cai por terra, é improcedente. Logo, o que costumamos assistir na nossa realidade são despedimentos ilegais, em que o trabalhador está a trabalhar, no mesmo dia lhe comunicam, amanhã não vem mais porque o empregador já não quer mais nada contigo. Esse despedimento, por mais que seja por justa causa, mas porque não obedece àquilo que o professor Alberto Capeça chama na sua obra, aquilo que é por terra é improcedente, é um despedimento ilegal. Permite o trabalhador impugnar. E quais são os mecanismos que o trabalhador pode atacar, né, para reaver os seus direitos? Não, consultar um especialista em trabalho e depois, se quer só por simplesmente uma consulta jurídica, também há essa possibilidade. E se quer um acompanhamento, uma assistência, também faz. Mas em termos legais mesmo, em termos legais, aqui já é trabalho do advogado ou trabalho do consultor. Simplesmente o trabalhador chega e expõe o que ele quer e a pretensão, e o especialista na matéria sabe os mecanismos que ele vai seguir para depois chegar ou salvaguardar o direito do consultor. Mas suponhamos que é um trabalhador que também ganha 80 mil, não tem como pagar Não, também há mecanismo. Estamos ali a falar das mãos livres, né? Uma associação que defende o interesse do cidadão com menos capacidade financeira. Ok. Ainda nessa senda de direitos fundamentais, fala-se muito das câmaras de vigilância. Isso nas empresas? Sim, nas empresas. Segundo alguma doutrina, e isso é de lei, disse que
as câmeras de vigilância não estão ali para controlar o trabalhador. Ou seja, não estão ali para controlar o trabalhador. Porque algumas empresas metem aí para ver não, se o trabalhador está a roubar, coisa parecida, não sei o quê. E eles não estão ali para controlar propriamente se o trabalhador está a roubar, mas como é que está a ser feito o trabalho, né, coisa parecida, como é que a máquina está funcionando, como é que o trabalhador atende os clientes, coisa parecida. Salvo, né, se houver uma questão ilícita, por exemplo, um roubo, aí sim a empresa pode se ater à câmera de vigilância como prova de que esse trabalhador roubou. Coisa parecida. Em termos normais, por exemplo, o que acontece muitas vezes eu trabalhei, estou a sair, o empregador está me para botar. Acontece muitas vezes, às vezes eu segurança. Tá me para botar para ver se sair com algo. Certo. Se sair com algo. Isso aqui não vai... Não, isso fere o direito fundamental também para o trabalhador. Aqui vamos cair naquilo que é a invasão da privacidade do trabalhador. Tudo isso é ilegal, porque a lei também não faz... Essa é uma questão discutível. Mesmo esse fundamento que o doutor traz aqui é uma questão discutível. Porque se é uma câmera que está posicionada no nosso setor de serviço, ele não está só a salvaguardar o interesse da empresa, mas também está a invadir aquilo que é a minha privacidade. Exato. Então não há muito, o fundamento não é esse fundamento que o doutor traz é o fundamento que se calhar a empregadora tem quando a essa questão. Esse fundamento cai por terra. Cai por terra por quê? Porque o trabalhador, pese embora ele sendo colaborador, mas tem direito. E os direitos do colaborador devem ser salvaguardados por quem? Por o empregador. O empregador não pode ser o ente que viola por simplesmente o direito do colaborador porque quer salvaguardar os seus interesses. Porque aqui estamos em jogo dois direitos. O direito mais fundamental, o direito é o direito do trabalhador, não o direito do empregador como tal. Porque estamos a falar da pessoa do empregador, estamos a falar da empresa como instituição. Sim. Agora, aqui a questão, o direito fundamental do colaborador e o direito da empresa, qual é mais? A lei faz referência ao direito do trabalhador. Então, se isso vem acontecendo nas empresas em Angola, estamos em constante violação do direito dos colaboradores. Aqui estamos a falar da violação da privacidade do próprio trabalhador, estamos aqui a falar, porque também quando há violação do direito da privacidade do colaborador, há muitos direitos que são feridos nessa situação. Então é uma questão de discutir, é uma questão discutível, e que se calhar os trabalhistas como nós assim, vamos em outros fóruns também levar isso em sede de debate, porque não podemos aceitar a trabalhar sem estar a ser vigiado. Não, nós somos livres. O direito à liberdade é um direito até se calhar, é um dos direitos mais importantes que existe no ser humano, né? A liberdade. Não, eu estou a trabalhar, estou a ser vigiado, não sou livre. É uma questão de debate. Se isso acontece, é uma violação, é uma inflação também da lei geral do trabalho. Então, vamos indo discutindo para chegar a um termo. Ok. Para além da lei geral do direito do trabalho, né? Temos, por exemplo, o Código do Trabalho, ou a Lei Geral do Trabalho, desculpa, fala muito do contrato de trabalho. Certo. O que é, na verdade, o contrato de trabalho? É assim, é uma questão que eu falo muito. Todo qualquer estudante de direito, todo qualquer trabalhista tem que... O direito é dinâmico. Nós não podemos, não é matemática. Nós, como fazedor de direito, temos essa faculdade ou essa permissibilidade de trazer conceitos também. Porque nós não podemos ser muito consumistas também, né? O que aprendemos na academia, que temos que morrer com ele até no dia de hoje. O outro trabalho é o quê? Outro trabalho é aquilo que nós chamamos de que
É quando um trabalhador oferece aquilo, o seu saber a uma outra pessoa e em contrapartida de uma remuneração. Isso é o trabalho. Porque eu, ao celebrar o meu trabalho, assinar o trabalho, estou a fazer o quê? Estou a dar aquilo, o meu saber ao empregador, em troca de quê? Em contrapartida de uma remuneração. Isso é mais prático do trabalho, isso é mais prático. Senão, se nós viajar em outras doutrinas, estás ali grandes conceitos, né? Mas nós não podemos ser muito seguidistas. Não tinha uma coisa que falava, você é muito seguidista, agora só segue. Então nós não podemos ser muito seguidistas, devemos também trazer aquilo, dentro daquilo que nós já estudamos, já lemos, trazer aquilo mais importante e mais prático. E qual a forma legal do contrato de trabalho? É escrita, né? O trabalho de forma legal é escrita, senão não tem outra forma, né? Sim. Na minha visão, na minha perspectiva. Porque eu, como um trabalhador, eu não vou celebrar um contrato de forma oral. Não, eu tenho que celebrar um contrato de forma escrita, pese embora a lei dá essa possibilidade. De forma oral. Mas eu não aceito, não aconselho ninguém a celebrar um contrato de forma oral. Então, respondendo à tua questão, é de forma escrita. Ok. Então, é aquilo que havíamos dito no princípio, que a lei não estabelece uma forma... Não, a lei não estabelece uma forma própria, né? Pode ser de forma oral ou escrita. Mas o doutor aqui aconselha sempre de forma escrita, porque você terás como se defender. Porque o contrato escrito é um como nós chamamos assim, é uma prova. É uma prova, é um elemento probatório. É também aquilo que nós chamamos de ação executiva, chamamos de... É um título executivo. É um título executivo, sim, correto, obrigado. É um título executivo. Ok. E essa nova lei do trabalho também fala muito, ou também traz algumas inovações quanto à mulher, né? Sim, traz. Ele traz aí, estamos a falar de proteção especial. Ele traz ali coisas que na lei 7 também não tinha. Ele dá aquela possibilidade, para além dos meses que é de lei que a mulher deve ficar enquanto está gestada, e depois fica mais 2 meses ou 3 meses depois do nascimento, dá a possibilidade da mulher pedir mais meses, mas sem remuneração já. E ainda essa lei é muito conservadora, é muito humanista. Quanto a essa questão também, o legislador foi muito profundo. Salvaguarda mesmo a questão da mulher de uma forma que não víamos na lei 7. Salvaguarda de uma forma que não víamos na lei 7. Traz ali elementos muito fundamentais. Ative o sininho da notificação, subscreva no canal, já sabe. Doutor Teca, sobre as mulheres na relação jurídico-laboral, o que lhe apraz dizer? A questão das mulheres não difere muito da questão dos rapazes, né? Mas só que essa nova lei traz aqui naquilo que é... Na lei sempre trazia a proteção especial, mas aqui já na nova lei, na lei 12/23, ele traz a questão dos direitos especiais. Ele traz aqui direitos especiais e a subsecção mulheres. Só para mesmo das mulheres. Ele aqui faz referência ao período em que a mulher entra naquela questão que é natural, né? A gravidez. A lei também acautela essas questões. Ele traz aqui no artigo 30, ele fala dos direitos especiais. O seu número 1 diz: durante o período da gravidez, após parto, a mulher trabalhadora tem os seguintes direitos, sem diminuição do salário. Toda aquela mulher que é trabalhadora, tem uma relação jurídica laboral com uma entidade empregadora e entrar naquela questão de parto, mesmo ainda na constância da gravidez, ela tem direito. E esse direito não pode a entidade empregadora achar que, sendo a trabalhadora estando em casa, aquele período de descanso que a lei assim tipifica, mexer naquilo que é a sua remuneração. O empregador não pode, é um direito dela, a lei assim tipifica, então o trabalhador tem que cumprir, o trabalhador tem que fazer com que aquele direito seja materializado. O número 2 desse mesmo, até o 2, a linha A, né? Diz assim:
não ser despedida, a mulher grávida não pode ser despedida, salvo a infração disciplinar que torna imediata praticamente impossível a manutenção da saúde laboral. Ele está a dizer, por exemplo, do roubo. Sim, a mulher grávida não pode cair no âmbito de um despedimento, salvo se a mulher tiver um comportamento ou uma conduta que fere a integridade da empresa. Vamos aqui falar, uma menina é trabalhadora e nesse período de gravidez comete um crime, um delito laboral na consciência de um furto. Sim, aí sim, a entidade empregadora pode, do ponto de vista da sanção, olhando naquilo tudo que são os procedimentos que se impõem, produzir um despedimento por justa causa, só nessas condições. E a outra linha, a linha B, diz assim: desempenhar tarefas desaconselháveis ao seu estado ou condição devido, devendo o empregador assegurar o trabalho adequado. Uma mulher grávida, o empregador deve medir ou deve saber o tipo de trabalho que ela vai fazer naquele período. É uma preocupação que o empregador deve ter com essa menina, com essa mulher que está sob o estado de gravidez. Okay. Tudo isso são direitos que a lei traz para a mulher grávida. E daqui também o artigo 31 desta mesma lei fala da licença de maternidade. E também fala da pré-licença de maternidade. O que é licença, o que é pré-licença de maternidade? O artigo 32 da Lei Geral do Trabalho, a Lei 12/23, diz assim: a pré-licença de maternidade, seu número 1, considera-se a pré-licença de maternidade o período de antecedência à licença de maternidade. Ela está grávida, mas ela sabe que sobre ela recai um direito, que é uma licença em função do estado em que ela se encontra. Mas antes daquele direito ser exercido, a lei também lhe dá um direito antes daquele que aqui o legislador traz como pré-licença de maternidade. Ela pode, antes de começar a sua obrigação naquele direito que a lei traz no artigo 31, ela pode muito antes começar no âmbito da pré-licença de maternidade. Se a lei diz que são 3 meses, a lei diz que são 3 meses de licença de maternidade, antes dos 3 meses, ela pode, naquele período de pré-licença, ficar 2 meses. Ok. E, como o doutor disse muito bem, são questões atinentes à mulher como também ao rapaz, né? Mas já vimos um caso, né, que aconteceu numa empresa, de que, e aqui podemos dizer nas questões se calhar, da suspensão, suspensão jurídico-laboral, né? A trabalhadora faleceu-lhe o pai, né? O pai faleceu, então a lei prevê nesses casos que o trabalhador deve atender ao óbito, né? Sim. E tem um tempo, mais ou menos, que a lei estabelece aí. Mas só que essa trabalhadora foi exigida, quer dizer, o pai morreu hoje, né? Morreu hoje, e no dia seguinte o empregador exigiu que a trabalhadora viesse trabalhar, né? Sobre astúcia, ou seja, mentiu, dizendo que não, veio pegar um dinheiro, não sabemos se era para condolência ou coisa parecida. E quando a trabalhadora chega na empresa, foi obrigada a trabalhar, né? Deram-lhe o dinheiro, ela ficou sem entender se era para as condolências ou coisa parecida. Depois de ir ao óbito, foi comunicado que você já não pertence ao quadro da empresa, está despedida. Esse despedimento, assim, sem um aviso prévio, sem entrevista, não podemos considerar como uma ilicitude jurídico-laboral aqui. Assim, vou voltar naquilo que acabamos de falar uma das primeiras abordagens que eu tive, quando fiz citação aqui do professor Alberto Capessa. O professor Alberto Capessa, quanto a essas questões de despedimento, é muito claro. Deve haver, o despedimento é carregado de procedimentos. Na falta desse procedimento, até porque a causa do despedimento pode ser justa, mas tudo cai por terra. Logo, esse caso hipotético que me traz aqui, eu não vou entrar muito nas causas,
o que fez ela ser despedida, mas a questão é se a razão da ausência do setor do centro de serviço é o óbito em que a mãe da colaboradora acabou por falecer. Exato. A lei é clara quanto a isso. Há um período que a lei dá para que a trabalhadora vai atender a questão do até porque mesmo progenitora. Sim. Nesse caso, o que acaba de trazer é que depois dela ir para o óbito, ele é comunicada que foi despedida porque faltou naqueles dias. É uma comunicação só de per si, entende-se que não houve aí nenhum procedimento. E como não houve nenhum procedimento, estamos diante de um despedimento ilícito. E o despedimento ilícito, a lei é clara, que são despedimentos que não procedem, cai por terra, são despedimentos que não produzem os seus efeitos jurídicos. Entrando aqui, fazendo a colação com a lei, a lei no seu artigo 298, ele fala da nulidade. No seu parágrafo único diz assim: o despedimento é nulo sempre que não seja instaurado o processo disciplinar. Nesse caso, não houve aí nenhum processo disciplinar. Logo, esse despedimento é nulo. Logo, a trabalhadora deve lançar mão ao mecanismo que a lei traz para salvaguardar o seu direito, em obediência também do princípio da empregabilidade, né? Então, esse despedimento é nulo. Até a lei vai mais longe, onde diz assim, a outra linha: a instauração do processo disciplinar não seja da iniciativa tutelar do Poder Disciplinar, nos termos do artigo 86, no remédio do 86. Ele faz na linha C: a infração disciplinar prescreva. Também a infração, do ponto de vista do direito laboral, a infração prescreve. Como também o próprio processo disciplinar, na possibilidade de recorrer sobre um ilícito laboral, também tem prazo. Nessa questão dos processos laborais, o prazo é de 2 anos. Se você foi despedido, passando 2 anos não recorreste, o terceiro ano automaticamente prescreveu o tempo de você recorrer aos tribunais. Então, esse caso em concreto que o doutor traz, nos remete no âmbito da nulidade, porque não houve aí um processo, um procedimento. Há casos também que não queremos aqui fazer nenhuma denúncia, né? Mas disse que há casos que, às vezes, os próprios fiscalizadores do trabalho, às vezes, são corrompidos. Vão lá para defender ou para fiscalizar, pagam uma moeda, esquece. Né? Às vezes também pode acontecer também com um advogado, está a defender a trabalhadora, às vezes a entidade empregadora, como tem muito poder, corrompe, esquece. Esses casos assim como é que fica, sabendo que o nosso... Não podemos descurar a possibilidade da existência desses casos. Realmente estamos numa sociedade onde, do ponto de vista, a questão econômica também não permite, em que todo mundo está à procura de alguma coisa para aumentar naquilo que é a sua economia, né? E quando isso acontece, a questão aqui para impedir ou para pararmos com essa prática é a questão da própria fiscalização da própria lei. A questão aqui é a questão do fiscalizador. Quem é o fiscalizador da lei? Todos nós somos fiscalizador da lei. Sim. Todos nós até somos. O povo trabalhador. Até o povo trabalhador. E quando isso acontece, o mecanismo que pode-se ter mesmo, estamos a falar de um profissional de direito, de um advogado. Quando o trabalhador ou a pessoa que o seu direito a ser violado, sentir que o profissional não está a agir de acordo com aquilo que é a ética de ontologia profissional, pode também tentar uma ação ou requerer junto da ordem, e a ordem tem como tratar esse caso. E agora, quando é uma questão também do próprio fiscalizador, da empresa, e depois ser corrompido, também o próprio trabalhador pode, diante da AGT, diante dos órgãos afins, requerer a dizer o comportamento ora demonstrado pelos especialistas que estavam na empresa. Tudo isso é passivo. Tudo isso que eu defendo aqui, todos nós somos fiscalizadores da lei, todos nós. Mas não vamos descartar que não existe isso. Existe sim. Existe. São coisas que acontecem, mas nós, como fiscalizador, devemos trabalhar para que isso termine, né? A forma que eu encontro aqui é mesmo denúncia. Agora, vamos só uma forma rápida, porque a lei geral também traz algumas
o Código Geral a Lei Geral do Trabalho assim, traz também algumas inovações. Por exemplo, fala-se muito hoje do teletrabalho, que a antiga lei falava, mas não assim de forma muito detalhada, específica. Agora está muito bem detalhada. Quer dizer, hoje em dia o trabalhador pode trabalhar só em sua casa, tiver aí os meios informáticos. Sim, por isso que agora todo qualquer cidadão deve ter domínio das TIC, né? Sim. Quando você não tem domínio das TIC, nessa época, você se calhar é o gajo, desculpa por dizer o termo, né? Mas você é um analfabeto, né? Agora já analfabeto já não é aquele que não sabe escrever. Analfabeto agora é aquele que nem sabe manejar o computador. Então, essa é uma das vantagens também que a lei também traz. E também aquela questão vem aqui diminuir aquela pressão psicológica que muitos trabalhadores têm tido quando é domingo para segunda-feira. Hoje é domingo, o trabalhador sabe que não é necessário ir na empresa, tem um modem, tem um computador, pode trabalhar a partir de casa. Então, também é dignidade que traz ao trabalhador. A questão também que eu quero me referir é a questão da transmissão de uma empresa para outra, como é que ficam os trabalhadores. Aqui é uma questão que os empregadores muitas vezes se esquecem. Aqui estamos a falar da transmissão por intermédio daquele princípio que nós chamamos de transpasse. Transpasse que é dar a empresa ou colocar a empresa na responsabilidade de uma outra pessoa. Isso não significa dizer que, se isso vem a acontecer, é que a empresa ou que o novo empregador não tenha responsabilidade com os trabalhadores encontrados. Não, o transpasse. Não tem aqui uma figura da Associação do Trabalho, não tem. Quando isso acontece, o novo empregador deve responder, quer o ativo e o passivo deixado pelo antigo empregador. Como é que se faz? Se o antigo empregador, ou o novo empregador não tem capacidade de cumprimento das obrigações que tem com os trabalhadores, colaboradores já existentes, o antigo empregador deve responder solidariamente, porque não há aqui elemento, não há aqui instrumento que diz que o novo empregador, tão logo que chega, cessa contrato com todos. Não há. Se o empregador também tem essa faculdade, porque ele é detentor do poder discricionário, mas deve seguir os procedimentos que a lei impõe.